Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Bem, eu resolvi gravar essa videoaula um pouco diferente, né? Com um quadro, né? Lembra até as nossas aulas presenciais. Porque a gente vai estar começando a falar de um conteúdo novo, conteúdo que seria do segundo bimestre de vocês, certo? Na aula de hoje, a gente vai falar das ligações químicas. Vocês estudaram, né? A tabela periódica e viram que na tabela periódica estão os elementos químicos que estão presentes na natureza e também aqueles que foram criados em laboratório, certo? Aqueles elementos químicos sintéticos. Mas esses elementos químicos, normalmente na natureza, eles não são encontrados de forma livre. O que eu quero dizer com isso? Você não encontra por exemplo, só oxigênio na natureza. O que você encontra é gás oxigênio, um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. Ou você encontra o O3, ozônio, 3 átomos de oxigênio, um ligado ao outro. Ou você encontra, por exemplo, o gás CO2, gás carbônico. Você não encontra só carbono ou só oxigênio, você encontra elementos químicos, átomos de elementos químicos, uns ligados aos outros. Ou a própria água, H2O. Você tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, daí a importância das ligações químicas, né? As ligações químicas, elas estabilizam os átomos, né? Quando um elemento químico se liga ao outro, ele forma uma substância. E aí ele fica estável, né? Na aula de hoje a gente vai falar da ligação iônica. Existem 3 tipos de ligação química. A iônica, que a gente vai falar hoje, a covalente e a metálica, que a gente vai falar nas próximas aulas. A ligação iônica é aquela que ocorre entre um metal, que vocês estudaram, que fica aí do lado, né, esquerdo da tabela periódica, um metal, e um ametal, que fica aí do lado direito da tabela periódica. Então, se você vê uma substância formada por um metal e um ametal, você já sabe que essa substância ela é formada por ligação iônica. Nesse caso, o metal ele doa elétron para o ametal, né? É uma relação em que um doa e o outro recebe. Nós vamos ver que na covalente e na metálica é um pouco diferente essa relação. Aqui como exemplo nós temos o cloreto de sódio, o NaCl. O NaCl, que também pode ser representado por sua fórmula molecular, fórmula iônica, perdão. NaCl é o famoso sal de cozinha, né? Aquele sal que a gente usa para temperar a comida. Como que é formado o sal de cozinha? Você tem o sódio, que está aqui na família 1, é um metal, e você tem o cloro, que está aqui na família 17, ele é um ametal. Tá, como que funciona essa doação e essa recepção de elétron? O sódio, ele tem um elétron na última camada. Como que eu sei? O que é a última camada? Nós vimos que os átomos eles têm elétrons orbitando em camadas em torno do núcleo. Na última camada, ele tem um elétron. Por que eu sei disso? Todos os elementos que estão na família 1, pessoal, da tabela periódica, como o sódio, tem um elétron na última camada. E o cloro, ele está na família 17, termina em 7. Ele tem 7 elétrons na última camada. E por que ele não tem 17? Porque não existe isso. Na última camada, o máximo de elétrons que suporta é 8. Né? Somente os gases nobres eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. O hélio tem 2 e ele se estabiliza com 2. Todos os outros têm 8 elétrons na última camada, o que os tornam os únicos elementos químicos estáveis presentes na natureza. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Daí surgiu a regra do octeto. Octeto vem de 8. Os gases nobres são os únicos que têm 8 elétrons na sua última camada. E por isso, eles são estáveis, são os únicos elementos químicos encontrados de forma livre na natureza. Como é o caso, né, do hélio, do argônio, do criptônio, né, todos os elementos químicos que estão na última família da tabela periódica.
Tá, beleza. O sódio é o metal, ele vai doar o elétron para o cloro. O cloro é o ametal. Nós sabemos que o sódio tem um elétron na última camada porque ele está na família 1. Sabemos que o cloro tem 7 elétrons na última camada porque ele está na família 17, termina em 7. Então ele tem 7 elétrons. Fica muito mais fácil o sódio doar o elétron para o cloro, porque o cloro ele só precisa de um elétron para completar os 8. E aí ele se torna estável como na regra do octeto, dos gases nobres. O sódio doou o elétron para cá, e a gente representa assim, ó, uma setinha, que o elétron está vindo para cá, ele vai atingir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. E aí ele vai se tornar estável. Aí você se pergunta, mas e o sódio? Ele deu o elétron, como que ele fica estável? Quando um elemento químico ele perde o elétron da última camada, a camada anterior passa a ser a última. Então o sódio ele vai ter também 8 elétrons na sua camada anterior. Quando ele doa, a camada anterior passa a ser a última. Os dois ficam estáveis e daí forma a substância que é o cloreto de sódio ou NaCl. Beleza? Na semana que vem a gente continua falando de ligações químicas, tá bom? Um abraço em todos.